Olá, muito bem-vindos ao canal Prado Esportivo. Meu nome é Nael, estou de volta mais uma vez com resumo das partidas da Copa do Mundo 2026, a maior Copa do Mundo da história, realizada em 3 países sedes pela primeira vez também, ah, né, Canadá, Estados Unidos e México. E eu vou falar então sobre as partidas do oitavo dia, que aconteceram ontem. Tivemos Portugal em campo, tivemos Inglaterra, enfim, e fechando o dia com o jogo da Colômbia, né? Com vários jogadores conhecidos aqui do, do público brasileiro, né? Do torcedor brasileiro. Ah, enfim, já vou começar aqui rapidamente, porque eu quero realmente manter esse vídeo um pouquinho mais curto em relação ao anterior, que passou de meia hora, né? Devido né, as atuações de grandes jogadores, né? Como Lionel Messi, Mbappé e Haaland, né? Eu acabei me estendendo no último vídeo. Ah, mas nesse aqui eu quero manter bem resumido. Então já vamos começar aqui. Vamos passar primeiro então ao primeiro jogo do dia de ontem, que foi Portugal contra a República Democrática do Congo, né, válido pelo grupo K. A seleção do Congo, né, voltando à Copa do Mundo depois de mais de 50 anos, né, um marco muito importante para o país. E já Portugal, né, vindo badalada, né, ganhou a última Liga das Nações, né, da Europa em cima da Espanha, né, a atual campeã europeia, né, são competições distintas, né. A, a Espanha ganhou a última Eurocopa, chegou na final da Liga das Nações, mas aí foi derrotada por Portugal. Enfim, né, Portugal recheada de grandes jogadores, né? Obviamente Cristiano Ronaldo indo para sua sexta Copa do Mundo, né? Batendo um recorde juntamente com o Messi também que na última terça-feira também né, jogou e chegou assim à marca de 6 Copas do Mundo disputadas também. Enfim, agora analisando a partida em si, logo no início do jogo, Portugal começou forte, começou pressionando, como era de se esperar, e utilizando principalmente os seus jogadores do meio campo, né, que é considerado um dos melhores do mundo, né. Os titulares né, nesse setor foram Vitinha, João Neves do Paris Saint-Germain, juntamente com o Pedro Neto, né, mais aberto pela esquerda, praticamente um ponta, mas também poderia ajudar ali no setor de criação. E aí, mais centralizado, Bruno Fernandes, né, fez uma boa temporada no Manchester United, né? E na ponta direita, o Bernardo Silva, que né, foi vice-campeão com o City na última Premier League e né, na sua temporada de despedida né, do clube inglês, ele que está sendo especulado para jogar no Real Madrid né, na próxima temporada. E na frente, claro, Cristiano Ronaldo né, dispensa comentários. Então, Portugal chegou ao primeiro gol com João Neves, né, um gol de cabeça. Uh, ele que já fez alguns gols de cabeça pelo PSG na última temporada. Ele não é um jogador alto, né? Não tem uma alta estatura, mas mesmo assim ele se posiciona bem, encontra os espaços nas bolas aéreas e né, ontem conseguiu fazer um gol de cabeça e abriu o placar para Portugal. Né? E então, né, esse gol inicial, então, parecia que Portugal teria mais tranquilidade, mais facilidade para encontrar mais oportunidades, e não foi o que se viu. Né, Congo, a República Democrática do Congo, melhor dizendo, né, já que existe outro país chamado Congo na África, né, então vou tentar não confundir os dois, né, sempre chamar, né, República Democrática do Congo. É um pouquinho difícil, né, sempre lembrar, mas enfim, a República Democrática do Congo, então, saiu para o jogo, né, assim como outras seleções teoricamente mais fracas, né, em outros enfrentamentos durante essa Copa, mostraram-se não se acuar em momentos de dificuldade, em momentos em que estavam atrás do placar, né? A República Democrática do Congo foi mais uma dessas e procurou sair para o jogo, principalmente pelo seu lado direito. Lado ali que tem né, na lateral direita o Wan-Bissaka, ex-jogador
Manchester United, né? Assim, como figura mais conhecida, procurou principalmente criar jogadas naquele setor, né? Aproximação, tabelas, enfim. E no finalzinho do segundo tempo, né? Nos acréscimos, chega ao gol de empate, um cruzamento do lado direito e o Ioane Wissa, né? Centroavante do time República Democrática do Congo, chegou e livre, né, até com muita facilidade, uma falha de marcação da defesa de Portugal, chegou então para cabecear e empatou o jogo. Então foi para o segundo tempo tudo igual. E aí, então, no segundo tempo, Portugal se viu obrigada a ser mais incisiva no seu ataque. Cristiano Ronaldo, né, apareceu um pouquinho mais, mas ainda assim muito tímido no jogo. Ele teve até duas chances de finalizar, as duas ele chutou para fora. Na segunda até ele foi bloqueado até e a bola desviou e foi para fora. Mas enfim, né, ele, né, cada vez mais nas últimas temporadas se tornou um centroavante que fica mais estático dentro da área, ele não participa tanto do jogo, né, claro, deve-se ponderar a sua idade, né? Ele já tem 41 anos, então, claro que ele não tem a mesma mobilidade que ele tinha nos seus momentos mais jovens da carreira. Ah, e isso talvez alguns podem apontar que seja um fator que acaba atrapalhando, de certa forma, ah, o sistema ofensivo de Portugal, né, tornando mais lento, né, as jogadas teriam que, né, digamos, obrigatoriamente passar por ele em algum momento do jogo, na construção ofensiva, e isso tornaria o jogo de Portugal previsível, né? Até no segundo tempo, alterações foram feitas, né? Entrou o Rafael Leão na vaga do Pedro Neto, o Francisco Conceição, que fez uma boa temporada na Juventus, entrou no lugar do Bernardo Silva. Para mim foi a melhor alteração, né, por parte de Portugal. Ele conseguiu criar algumas jogadas pelo lado esquerdo, pelo lado direito, perdão. Mas mesmo assim, ah, Portugal não conseguiu fazer mais nada de perigoso, né, que levasse mais perigo ao gol da República Democrática do Congo, e o empate se viu, né, no final da partida como resultado final. Então, é um empate muito importante para a seleção africana, né? A República Democrática do Congo, como eu disse, voltando a uma Copa do Mundo depois de mais de 50 anos, né? Um feito histórico. E, né, liga o sinal de alerta para Portugal, né? Né, esse empate significa que eles terão que ser um pouquinho mais ah, criativos, né? Principalmente no setor ofensivo e, né, no setor defensivo ter ah, melhorias para que, né, eles não percam mais pontos nesse grupo, né, que tem juntamente com a República Democrática do Congo e Portugal, Colômbia e Uzbequistão, que se enfrentaram também ontem. Eu vou falar também desse jogo daqui a pouco. Então, indo por ordem para o próximo jogo, Inglaterra, deste homem aqui, Harry Kane, contra a Croácia, né, repetição aí da semifinal da Copa de 2018, né? Naquela ocasião, a Croácia derrotou a Inglaterra nos acréscimos por 2-1 e avançou à final, né, daquela Copa e acabou perdendo para a França, né, na final. Então a Inglaterra vindo com muitos questionamentos, digamos assim, né? Sempre é tida como aquele time que tem potencial, mas na hora decisiva acaba ficando aquém, né? Bateu na trave aí na Euro em 2020, né? Que foi realizada em 2021, por conta da pandemia, né? Foi vice-campeã, perdeu para a Itália. E aí foi vice da Eurocopa em 2024, perdeu para a Espanha. Enfim, é uma equipe, né? Principalmente na Inglaterra, em que se espera muito. E teve troca de técnico, né? Nesse ciclo, né? Saiu o Southgate, né? E entrou o Thomas Tuchel.
técnico alemão, né? Apenas o terceiro estrangeiro na história da seleção inglesa a comandar, né? A seleção dos Três Leões, né? Como eles se chamam. E, né, o que se viu, né? Analisando mais detalhadamente a partida, né? Harry Kane voando, ah, ele, né, foi um dos principais jogadores da última temporada no Bayern, né? Continuando em alto nível, né? Ele já entrou para a terceira temporada no Bayern, né? Nessa última temporada. E, né, muitos apontam, né, que caso a Inglaterra faça uma boa campanha nessa Copa, e tendo ele como figura principal, né, liderando o time e fazendo gols, né, que é o que se espera dele, ah, ele, né, seja um forte candidato aí para ganhar os principais prêmios individuais, incluindo a Bola de Ouro e o The Best. E, né, ele muito participativo, fazendo o que ele sabe fazer de melhor, não só gols, mas também na criação de jogadas. Ele saindo muitas vezes para buscar a bola, com um papel de pivô mesmo, aquele pivôzão de futsal, dando as costas pro defensor do outro time e girando e criando situações, explorando a partir dos passes e lançamentos dele. Os pontas da Inglaterra, né, que ontem foram Madueke pela ponta direita e na ponta esquerda foi o Anthony Gordon, ah, que inclusive vai jogar no Barcelona na próxima temporada. Enfim, esses dois jogadores, né, explorando muito bem os espaços que o Harry Kane, saía, né, e criava, né, às suas costas, né, ele puxava a marcação e aí com o pivô ele conseguia ter a vantagem e explorava então esses dois pontas para na velocidade então a Inglaterra conseguir machucar a Croácia. O primeiro gol até não surgiu dessa forma, foi ali num lance logo no início do primeiro tempo, né? A bola sobrou depois do escanteio e o Luka Modric, né, também indo para sua quinta Copa, né? Incansável Modric, né? Vale frisar, mas no lance do primeiro gol da Inglaterra ele vacilou, né? Acabou não olhando a chegada do jogador da Inglaterra e aí errou o tempo de bola e acabou chutando o jogador inglês. E aí pênalti para a Inglaterra. Kane na cobrança ele errou a primeira tentativa, mas né, na revisão, né, viu-se que o Livakovic, goleiro da Croácia, acabou se adiantando, né? Tirando os pés da linha. E aí a, a batida foi marcada a rebatida, né? A recobrança do pênalti. E aí, dessa vez, Harry Kane aproveitou a chance, batendo mesmo que antes, é verdade, mas aí conseguiu deslocar o goleiro dessa vez. E aí, 1-0 para a Inglaterra, então. Ah, mas a Croácia, né, não se acuou, né? Lembrando o jogo contra o Brasil, né, na última Copa, eh, também estava atrás do placar, mas né, mesmo assim teve cabeça fria para sair para o jogo, como é característica do time croata. Tem, né, além de Luka Modric, outros bons jogadores, né, destaques para o Musa, né, que fez o segundo gol, mas passando primeiro pelo primeiro, eh, desculpa a redundância, mas passando pelo primeiro gol, melhor dizendo, boa participação do Sucic, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, aparecendo muito bem ali na entrada da área, uma boa construção de jogada e pega em cheio na bola e empata a partida para a seleção croata. E aí, né, se vê um jogo mais franco, daí a Inglaterra ainda explorando muito bem o Harry Kane na sua jogada de pivô e de homem de armação. E aí gera, né, um lançamento para o Madueke na ponta direita, mais uma vez. E aí gera outro escanteio. E aí Declan Rice, né, principal homem das bolas paradas pelo Arsenal, né, o time que é conhecido como, né, grande cobrador de bolas paradas, né? Um time que aproveita muito bem as oportunidades geradas em bola aérea, né? Então ele cobra o escanteio e Harry Kane
muito bem posicionado, se desmarca e cabeceia livre para fazer o 2-1. E, né, de novo, a Croácia sai pro jogo, tenta, né, buscar um empate e consegue no finalzinho ali do primeiro tempo com o Musa, né, jogador que eu mencionei. Na verdade, só corrigindo, antes o primeiro gol foi do Baturina, né? Ah, mas com participação do Sutic, né? Ele, Baturina e Musa, para mim, os principais destaques da Croácia. E então o Musa no final do primeiro tempo empata o jogo. Novamente 2-2, vai para o intervalo e na volta aí a Inglaterra desmanchou, né? Não deu nenhuma chance para a Croácia. Uh, né, sob os pés de Jude Bellingham, né, que até foi um pouquinho, uh, não digamos omisso, mas um pouquinho apagado do primeiro tempo. Já no segundo começou com tudo. Ele recebe um passe nas costas da marcação, uma boa troca de passes, né, e de movimentação dos jogadores da Inglaterra. Um lançamento, se não me engano, do Anderson, que se destacou muito pelo Nottingham Forest na última temporada. Lançamento dele, e então o Bellingham se projeta e recebe nas costas da marcação da Croácia, entra na área e finaliza muito bem. E aí bota novamente a Inglaterra na frente, 3-2 nesse momento da partida. E aí, depois a Inglaterra teve mais chances. Uma, eu acho que logo depois, com o Bellingham de novo, ele chuta e o Livakovic faz uma boa defesa. E aí termina no segundo tempo ali, aos 40, com Marcus Rashford, que entrou do banco e aí recebe mais uma bola em profundidade, né? Outra vez a Inglaterra explorando as extremidades do campo, a velocidade dos seus pontas. E aí o Rashford entra, perdão, entra na área, corta a marcação e chuta muito bem de pé direito. E aí fecha o placar em 4-2 para a Inglaterra, né? Partida válida pelo grupo L, né? A Inglaterra começa então muito forte aí nessa Copa, né? E já dando muito a cara, né, do seu estilo de jogo, né? Utilizando muito a figura do Kane, principal jogador do time, e também as jogadas nas extremidades, explorando as velocidades, né, dos seus pontas. Enfim, boa vitória, então. A Croácia, né, sinto que né, né, teve boas ações, né? Como eu disse, os três principais jogadores do time, né? Baturina, Musa e Sutic, né? Muito bem no primeiro tempo, mas aí no segundo tempo o time sentiu muito mais a parte física. Modric saiu também, foi substituído no segundo tempo, né? Não conseguiu mostrar aquela a cadência, né? Que geralmente impõe nos seus jogos. E aí a Inglaterra, como eu disse, deslanchou e venceu de forma muito imponente, né, principalmente no segundo tempo. Ah, né, um detalhe, né, uma curiosidade, né, Harry Kane empatou com o Gary Lineker, se eu não me engano, né, com 10 jogadores, com 10 gols, perdão, ah, né, um jogador inglês com 10 gols, né, se juntou ao Lineker. Então eles dois são os maiores artilheiros da Inglaterra em Copas do Mundo. Indo então para a outra partida do grupo L, né, o grupo de Portugal, não, o grupo da Inglaterra, né, perdão, Gana e Panamá. Um jogo assim mais abaixo dos de ontem, né? Dentre os quatro jogos de ontem, esse eu achei o mais fraco. Teve um gol no finalzinho ali, gol que deu a vitória para Gana, gol do Yerenki, né, aos 50 do segundo tempo, né, nos acréscimos. Né, um jogo até que o Panamá começou um pouquinho mais forte, teve uma boa chance ali no primeiro tempo, no início do primeiro tempo, mas né, uma atuação bem melhor do que a que a gente viu, né, no amistoso no mês passado contra o Brasil, né, no Maracanã, que terminou 6-2 para o Brasil. Né, foi uma melhora significativa, mas ainda assim, né, Gana soube
usar melhor as suas armas. Destaque, né, para o autor do gol, o Jelink, um bom volante. E, né, muita gente esperava que o Semenyo pudesse ter uma participação melhor na partida, né, mais incisiva, né, o atacante do Manchester City. Ficou um pouquinho apagado, mas ainda assim Gana conseguiu né, ter resiliência e marcar ali no finalzinho do segundo tempo, né, em um grupo que essa vitória na primeira rodada, né, é muito importante, né, já que muitos esperavam que Inglaterra e Croácia seriam as duas principais seleções nesse grupo e passassem, né, respectivamente em primeiro e segundo, né? Mas ainda acho que nesse grupo ah, há uma chance grande de passar em três, né? Ter um melhor terceiro colocado nesse grupo aqui, ah, né? Depois dos jogos de ontem, acredito que ainda há essa possibilidade. E, né, aqui o treinador português, né, Carlos Queiroz, né, que já treinou a seleção portuguesa em Copas, agora está no comando da seleção de Gana. Então, boa vitória aí da seleção africana, aqui o autor do gol. Então, realmente uma vitória importante para a Gana. Então, vou ir para a última partida de ontem, né? Os nossos vizinhos aqui, os colombianos, né? A seleção da Colômbia estreou com vitória sobre a seleção do Uzbequistão, seleção asiática que fez a sua estreia em Copas do Mundo, né? A primeira participação do Uzbequistão, né? E terminou então 3-1 para a Colômbia. Né, eles abriram o placar com o Munhoz aos 40 do primeiro tempo. Uma boa jogada ali de participação do Luiz Dias. Né, muito boa a aparição do principal jogador, né, a referência técnica hoje da Colômbia. Uma partida muito boa mesmo, chamando a responsabilidade. Ele que né, amadureceu muito depois que foi pro Bayern, né, no Liverpool. Eu até fiquei um pouco surpreso quando ele saiu, achava que né, ele estava indo muito bem lá, mas aí foi para o Bayern, né, tentando talvez ser mais protagonista, né, e realmente ele teve uma evolução muito boa, né, no time alemão. E então, né, ele participou do primeiro gol. E aí no segundo tempo, numa jogada ali um pouco improvável, um cruzamento vindo da esquerda, né, o jogador do Uzbequistão finaliza, o goleiro faz a defesa e a bola acaba subindo e sobrando ali pro Faizullaev, jogador do Uzbequistão, que estava atento ali ao rebote. E aos 15 do segundo tempo, então, o Uzbequistão empata o jogo, né? O primeiro gol de Uzbequistão na história das Copas. Não só estreou, mas estreou com o seu primeiro gol. E, né, porém, não foi o suficiente, né, para impedir os ataques da seleção da Colômbia, que continuou tendo o domínio do jogo. E aí, novamente citando o Luiz Dias, né, muito participativo no jogo de ontem, recebe uma bola ali como ele gosta, né, no mano a mano, já dentro da área, ele, né, até estava livre, né, não tinha exatamente uma marcação por perto, ele bate de primeira, né, o goleiro acho que toca na bola, se eu não me engano, o goleiro de Uzbequistão, mas a bola acaba entrando. Então, passa novamente à frente a seleção da Colômbia. E aí já no finalzinho do segundo tempo, novamente nos acréscimos, né? Vários gols saindo ali no período de acréscimo nessa Copa. Algo até interessante, né? Para se analisar. Então o Campas, jogador aqui que eu particularmente conheço, né? Jogou no Grêmio, meu time aqui ao qual eu torço, né, passou de forma apagada por aqui, mas né, é um jogador importante que geralmente entra no segundo tempo, né, nas partidas da Colômbia. Até fez um gol em um amistoso contra a França, né,
A Colômbia enfrentou a França, acho que nos amistosos ali de início de abril desse ano. E aí fez gol naquele jogo. Enfim, é um jogador, né, recorrente na Colômbia. E aí ele faz o terceiro gol depois de uma ótima jogada de insistência, né, do Munhoz, se eu não me engano. Ah, né, uma jogada que era quase perdida para ele. Ele luta, consegue girar a marcação do Uzbequistão e aí faz o cruzamento. E aí o Campaz de cabeça faz um belo gol. Então fecha o placar para a Colômbia, 3-1. Bom começo da seleção colombiana, né? Mais uma vez exaltando né, a atuação do Luiz Dias. E né, manda um recado aí para principalmente Portugal, né? Que né, é tida como o principal adversário desse grupo, né? Portugal estreou aí empatando então no primeiro jogo e Colômbia venceu e dessa forma então terminou na liderança do grupo K, né? E dá uma boa vantagem aí pro próximo jogo, que é contra ah, Portugal. Deixa eu confirmar aqui. Não, é contra a República Democrática do Congo, primeiro, né? E né, tem boas chances de vitória, né? Dada a atuação de ontem. E, né, caso confirme isso em campo, né, pode encaminhar a classificação já no próximo jogo. Então é isso. Esses foram os meus principais destaques dos jogos de ontem, o oitavo dia de jogos da Copa. Eh, né, falhei a minha missão aqui de tentar deixar o vídeo curto, já tem mais de 25 minutos, então não vou me estender mais. Muito obrigado a você que assistiu. Vou continuar então fazendo esses vídeos com resumos dos jogos da Copa, né, os meus principais destaques né, sobre os jogos. Né, vou continuar até o dia 19, o dia da grande final. É isso, mais uma vez, muito obrigado. Se gostou do conteúdo, sinta-se livre para deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sino para não perder nenhum vídeo novo. É isso, obrigado e até a próxima.